Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre os fundos imobiliários agora que o Lula foi eleito presidente do nosso país. Como é que ficarão esses investimentos no atual governo? Vamos pegar a recapitulação histórica, entender como os fundos imobiliários reagiram em governos anteriores do PT e como esses investimentos agora, que realmente são investimentos muito maiores do que eram em épocas passadas, podem reagir aí nos próximos 4 anos. Esse vídeo eu fiz especialmente para aquelas pessoas que estão aí me perguntando todos os dias: Gabriel, o que eu faço agora? Tem muita gente preocupada com seus investimentos, pensando em investir fora ou se aproveita as oportunidades aqui dentro do nosso país. Vamos falar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, caso você ainda não for inscrito, inscreva-se aqui no canal. Toda semana, vídeo novo para você. Deixe seu like e também deixe os seus comentários ao final do nosso vídeo de hoje. Vamos lá entender um pouco do que está rolando, o que está acontecendo no mercado de fundos imobiliários atualmente. Já estou aqui aberto com o gráfico histórico do IFIX, que é o nosso índice dos fundos imobiliários, para a gente entender alguns pontos, né? Se a gente pegar aqui de mais ou menos um mês para cá, a gente percebe que o índice teve uma queda aqui de mais de 4%, tá? Então é uma queda para um tipo de ativo que oscila pouco, né? Uma queda relativamente grande. E isso vem acontecendo devido a alguns pontos, né? A gente está vivendo um momento de muita incerteza no nosso país, a gente está vivendo um momento de transição realmente de um governo de direita para um governo de esquerda. E esse governo de esquerda que vai liderar o país nos próximos anos promete trazer novos gastos à União e, em muitos momentos, de fato, fugindo do que espera-se ali do limite de gastos públicos. E a Bolsa de Valores, os investidores em si, nunca gostam dessa história de furar a bolha, de ultrapassar o limite de gastos. Porque pensa você, como você ganha 5 mil reais por mês, por exemplo, e vive uma vida de 7, de 8, de 9 mil reais por mês? Essa conta não fecha. Então isso traz muita instabilidade para o país, isso traz muita instabilidade e insegurança com as contas públicas, e isso é uma coisa que os investidores e o mercado não tolera de forma nenhuma, seja feito por um governo de esquerda ou por um governo de direita. A gente também teve em momentos atrás, né, quando o Bolsonaro também quis passar do limite do teto de gastos, o mercado reagindo de maneira negativa, bolsa caindo e dólar subindo, e o mercado de fundos imobiliários, que está no meio de tudo isso, também anda dessa forma. Então, de um mês para cá, o que a gente veio vendo foi uma queda aí do mercado de fundos imobiliários. Mas se a gente voltar um pouco mais, dos últimos 6 meses, a gente viu primeiro uma valorização desse mercado, principalmente por conta de uma Selic, que hoje está aí no patamar de 13,75%, sendo prometida pelo Banco Central cair no ano que vem. A economia como um todo funciona através da nossa taxa básica de juros da Selic. Então, Selics muito altas tendem a baixar a Bolsa de Valores, porque a renda fixa está rendendo muito bem. E como a Selic está alta e tende a cair no próximo ano, o mercado já começou a precificar os fundos imobiliários mais acima, antes do Lula ser eleito presidente do nosso país. Mas e agora, né? O que acontece? Já tem gente falando de Selic, ao invés de cair no ano que vem, subir. Então, tudo isso fica no meio dos boatos e você, como investidor, tem que pensar muito bem no seu patrimônio, tem que pensar muito bem no que deve ser feito a partir desse momento. Outro ponto muito polêmico, né, que muita gente vem perguntando, é a questão do imposto sobre os dividendos de fundos imobiliários, visto que já na campanha política de ambos os candidatos, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, já se comentava sobre essa taxação sobre os dividendos. É importante a gente citar que esse termo dividendos que a gente utiliza aqui no mercado de fundos imobiliários, ele refere-se principalmente aos dividendos entregues aí por empresas. Então, a um primeiro momento, pelo menos, são dividendos de ações que seriam taxados. Nada se fala ainda sobre fundos imobiliários. Ano passado, a gente teve aí o governo de Bolsonaro, junto com o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, tentando, né, taxar os dividendos de fundos imobiliários, né, os rendimentos dos fundos imobiliários, mas foi uma proposta que não foi nada aceita, tanto pelo Senado quanto pela indústria como um todo, que prontamente agiu em favor de barrar tudo isso. Então, assim, o mercado de fundos imobiliários pode ser que aconteça, essa taxação dos rendimentos, pode ser que aconteça, é algo real, mas que muita gente acha que isso pode ser o fim da indústria de fundos imobiliários. E muito pelo contrário. Se a gente vê aí mundo afora,
os principais mercados, principais bolsas já taxam seus rendimentos. O Brasil e poucos outros países que ainda não taxam. A gente tem lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, o mercado de REITs, que é bem parecido com o mercado de fundos imobiliários, e investindo no mercado de REITs a gente paga 30% de imposto sobre o rendimento e ainda assim é um mercado que passa década após década batendo os principais índices do mundo. Lógico que num primeiro momento, se vier realmente a taxar os rendimentos dos fundos imobiliários, o mercado vai reagir a isso, principalmente os investidores mais iniciantes, mais temerosos, mas as coisas vão continuar acontecendo. A regra muda e o jogo segue. Mas isso é bom deixar claro aqui nesse vídeo que é algo que pode acontecer, a gente não sabe ainda se vai chegar às ações, se vai chegar às ações dos fundos imobiliários ou se não vai passar em momento nenhum. Sempre é bom a gente ficar de olho em relação a isso. Hoje a gente tem como isento as pessoas físicas. Então você que investe como pessoa física na Bolsa de Valores em fundos imobiliários, você não tem os seus dividendos taxados. Por isso que eu sempre falo para quem me pergunta, eu posso investir através do meu CNPJ? Pode, você pode investir como empresa em fundos imobiliários, mas não é vantajoso, visto que se você investir como pessoa física, você tem isenção aí dos seus dividendos. E o que é que eu espero para o mercado de fundos imobiliários nos próximos 4 anos, né? É um mercado que vem em plena ascensão e crescimento, já somos praticamente 2 milhões de investidores, que deve continuar aumentando cada vez mais. Porém, o que acontece? Como eu já falei aqui nesse vídeo, a taxa básica de juros, a nossa Selic, que em alguns momentos é de 2 dígitos, em outros momentos é de 1 dígito, isso vai mudando ao longo da história, a depender de como anda a economia do país. Quando a gente está com a inflação muito bem controlada, essa taxa tende a cair, quando a inflação dispara, essa taxa tende a subir. Isso interfere na Bolsa de Valores. A Selic deve guiar, sim, como sempre foi, essa questão da subida ou descida do mercado de fundos imobiliários. Para o ano que vem, o mercado espera que essa taxa Selic, que hoje é de 13,75, termine 2023 aí na casa de 11%. Já outros especialistas falam que com essas novas medidas aí do governo para furar teto de gastos, essa Selic, ao invés de cair, pode subir. Então a gente ainda está num momento de muita incerteza, muita inconstância, não tem como afirmar muito bem o que deve acontecer, principalmente em 2023. A Selic pode subir, pode cair ou pode se manter como está, mas uma certeza que eu tenho nesse momento é que em 2023 a gente ainda terá uma Selic de 2 dígitos, né? Uma Selic de pelo menos 10% ao ano. E uma Selic de 2 dígitos abre espaço para muita oportunidade no mercado de fundos imobiliários. É exatamente nesse momento em que os bons ativos ficam baratos. E tem alguns segmentos que de fato podem se destacar mais que outros em um governo com viés mais populista, como é o governo do Lula. Eu destaco aqui para vocês alguns pontos e alguns segmentos que poucas pessoas muitas vezes falam e não é tão óbvio assim. Hoje a gente tem no mercado de fundos imobiliários os principais segmentos: galpão, shopping, laje e fundos de papéis. Mas a gente tem algumas outras coisas que estão surgindo que sim podem se destacar fortemente. Um segmento que pouquíssimas pessoas falam e que, ao meu ver, pode ser destaque durante esse próximo governo é o segmento educacional do mercado de fundos imobiliários. Historicamente, o governo PT sempre se mostrou muito a favor dessa questão da educação. Então, FIES, ProUni, sempre foi uma das vertentes aí do governo Lula. Então, ele dá essa capacidade desses programas de fato se desenvolverem no nosso país. E fundos imobiliários voltados ao setor educacional pode sim se desenvolver nesse momento com a demanda mais forte, principalmente do FIES, quando a gente fala aí das faculdades particulares. Quero mostrar aqui para vocês um dos fundos imobiliários que pode sim ser beneficiado com isso, né? É o RBED11. Pouca gente fala desse fundo imobiliário, é um fundo que ainda tem uma liquidez baixa em mercado, mas se a gente dá uma olhada, de fato, dentro do portfólio desse fundo, do relatório gerencial desse fundo, a gente entende alguns pontos que falam a favor disso tudo que eu estou trazendo para vocês. Abrindo aqui o relatório gerencial, a gente vai perceber alguns pontos. É um fundo formado basicamente por faculdades particulares, aqui em alguns estados do país, principalmente em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e no Maranhão. Todas essas faculdades, pessoal, que a gente pode dar uma olhada aqui, né, nos vencimentos dos contratos, são com vencimentos a partir do ano de 2027.
né? Então, durante todo o governo Lula, né, pelo menos num primeiro momento, essas faculdades estarão dentro do portfólio desse fundo. E outro ponto, esse fundo imobiliário é um fundo que vem se desenvolvendo bastante, né? Recentemente, ele adquiriu uma nova faculdade, né, que foi o campus Anhanguera São Bernardo do Campo, tá? Eles mostram aqui um pouco da instalação da faculdade e tal, um pouco do cronograma aqui da amortização que eles vão fazer aqui dentro do imóvel e tal, e como esse fundo imobiliário vem evoluindo ao longo do tempo. É um fundo ainda pequeno, tá? Fundo aqui na casa dos 12 mil cotistas, como eu disse para vocês, mas é um fundo que vem crescendo, é um fundo que vem crescendo e evoluindo. A gente pode ver aqui um pouco do portfólio dele, né? Ele tem faculdades da Rede Pitágoras, Unic, entre outras faculdades aqui dentro do seu portfólio. Então eu acho que esse é um segmento que sim pode se beneficiar dentro do governo Lula por conta de todo esse viés voltado para a educação, que sempre foi uma das forças desse tipo de governo. Outro ponto que eu acho que é super interessante é a gente olhar para a questão aí do varejo. Historicamente também, esse sempre foi um governo que deu crédito à população. Então ele deu acesso às pessoas terem aí, fazer a aquisição de geladeira, fogão, toda essa linha branca que a gente fala. Segmentos como fundo imobiliário de shopping, que hoje está tão barato, podem vir a se valorizar, né? E a gente tem que lembrar que o dividendo de um fundo de shopping se beneficia não só ali do aluguel, mas também das vendas. Então as vendas, desde que você libere crédito para a população, com toda certeza as vendas tendem a aumentar, principalmente em datas comemorativas, né? Início de ano, meio de ano e final de ano são os principais momentos ali para shopping center. Só que esse consumo mais desenfreado leva ao quê? A inflação. E aí é outro ponto também que muita gente vem comentando. A inflação pode voltar a ficar desenfreada no nosso país. E inflação mais alta, inflação desenfreada é carro-chefe para fundo imobiliário de papel agora, principalmente aqueles atrelados a IPCA e GPM. Então a gente tem vários exemplos. HCTR, IRDM, VSLH, VGHF, entre outros vários, o RPR, entre outros vários, que são beneficiados pela inflação no nosso país. Então, a inflação mais alta pode sim também trazer altos rendimentos aí para quem é cotista. Então, nesse momento, tá? Além desses segmentos assim mais básicos que a gente sempre olha, como galpão, como laje, eu olharia muito mesmo para um segmento pouco conhecido, como é a questão do educacional para os próximos anos. Papel, que está muito barato, principalmente fundo de papel com PVP menor do que 1, eu olharia muito fortemente. E shopping center, eu acho também que é uma outra pedida muito boa, visto que esses ativos ainda estão muito baratos e que se beneficiam bastante com o consumo no nosso país. Então, o momento de fato de você investir, principalmente em fundo de papel, que eu vejo uma oportunidade assim excelente agora, né? A inflação já voltou a ficar positiva no nosso país, só que isso ainda não se refletiu nos dividendos em si. Provavelmente, no próximo rendimento, a gente já verá essa inflação que voltou a ser positiva no nosso país, aumentar os dividendos dos fundos imobiliários. Então, é o momento de comprar agora, quando isso ainda não acontecer no mercado. Porque quando o mercado, de fato, olhar e ver que os dividendos voltaram a subir, o preço ainda está muito barato, a galera vai começar a comprar, e pressão de compra maior que pressão de venda, o preço sobe. Então o momento de fato é esse de aproveitar. Então mesmo que a gente viva aí os próximos 4 anos com a Selic alta, na casa dos 2 dígitos, é um momento sim de oportunidade no mercado de fundos imobiliários. É nesse momento que os investidores de fato conseguem aproveitar as melhores oportunidades. Quem visa o longo prazo, quem visa uma carteira para sua aposentadoria, para sua liberdade financeira, e tá no momento de fato de aquisição de cotas, é o melhor momento de fato sim para você estar investindo. É quando o mercado está com a Selic mais alta e a bolsa de valores está caindo. Então leva isso para a sua vida, porque quando o jogo inverte, Selic começa a cair e bolsa começa a subir, é na hora que muita gente começa a ficar otimista e é quando compra caro. Então inverte essa ordem, entende que o mercado funciona em ciclos, tanto de alta quanto de baixa na economia, e esse é um momento que de fato tem muita oportunidade. Então eu quero que você deixe aqui seu comentário, o que você está pensando em fazer para a sua carteira de investimento, para a sua estratégia de investimento. Nos vemos no próximo vídeo e até logo.